Bom, vamos começar falando sobre o que é o Node. O Node ele é um ambiente para rodar o JavaScript sem a necessidade de um navegador. Isso nos dá a liberdade de rodar os arquivos e comandos JavaScript pelo próprio terminal. Ele possui uma ferramenta chamada NPM, que é um gerenciador de pacotes. E com esse gerenciador de pacotes podemos instalar, remover, fazer atualização de componentes, bibliotecas, funções e até mesmo frameworks completos. De forma bem simples, com essa praticidade, ele acaba ficando mais seguro, porque com poucos comandos a gente consegue resolver bastante coisa. Vamos fazer a instalação. Para fazer a instalação ela é bem simples, só acessar o site node.js.org e na área de downloads. Aqui vai ter disponível para todos os sistemas operacionais. Aqui tem para Windows, Mac e o código-fonte dele. Para Linux, algumas distros já vêm com ele instalado. E caso você não toque a sua, não tem, ele tem uma lista aqui no Package Manager para você fazer a instalação. No Arch Linux ele tá lá no repositório, só usar o comando pacman-s node.js npm e lembrar de adicionar um sudo na frente. Sudo e coloca o comandinho. E digita senha e ele vai fazer a instalação. Ele não é pesado, ele é bem levinho, mas aí depende da como é que tá a velocidade de internet. Tá quase acabando. A gente tem umas atualizações. E pronto. Agora para testar se ele funcionou, a gente usa o comando node-v, que ele vai mostrar a nossa versão. E para ver se foi instalado o npm, a gente usa npm-v. Aí tudo certinho. Com tudo instalado, vamos dar início ao projeto. Vou criar uma pasta nos meus arquivos chamada hello. E aí a gente acessa ela. E dentro dela eu vou abrir o terminal. Ou você pode ir navegando utilizando o cd e o dir até chegar na pasta, depois que abrir o terminal, né? Aqui, para a gente começar a utilizar o Node e o NPM, a gente precisa dar um comando para informar que a gente vai usar isso nesse projeto. E no caso o comando é npm init. E aí ele vai pedir algumas informações referentes ao nome do projeto, a licença e a versão que a gente vai utilizar e outras informações. Eu vou pular isso daqui por enquanto, para agilizar o processo. Aí, pronto, foi criado. Vou fechar o terminal por enquanto. Quando ele termina, ele gera um arquivo chamado package.json. E é nesse arquivo que vai ficar definido o nome dos pacotes e as versões que a gente foi instalando. Vou abrir ele aqui para mostrar. Aqui seriam as informações que acabei pulando. E aqui no final, vamos adicionar uma vírgula e um type module para informar um node, para ele rodar os arquivinhos sem problema. Seria esse comando aqui, vírgula type module. Ele vai conseguir rodar sem nenhum problema. Vou salvar. Vou criar um arquivo aqui dentro da pasta do hello. Vou renomear ele como hello.js. Aí dentro dele eu vou colocar um scriptzinho para ele mostrar um console log pra gente. Aí eu vou colocar para escrever full-bar para a gente usar de exemplo na próxima parte. Eu vou salvar. E é para testar se o Node já está rodando os arquivos, deixar o terminal de novo aqui dentro da pasta. E aqui eu vou usar o comando node /, para informar que eu estou abrindo o terminal na mesma pasta que estava o arquivo que eu quero rodar, né? Senão era só colocar /, e ir navegando até ele. hello.js. E apareceu escrito que a gente queria. Que no caso seria a mesma coisa que apareceria no console do navegador, né? Só que aqui via terminal. O NPM ele tem um site onde ficam disponíveis os pacotes para a gente poder baixar. Para acessar o site é só ir em npmjs.com e aqui a gente pode fazer uma busca de algum pacote que a gente gostaria. Aqui
aqui, eu vou utilizar de exemplo um pacote que ele vai converter o texto para Camel Case. Aqui ele tem um pequeno readme, né? Com as informações de como que usa o pacote, meio que é um padrão ali. E aqui tem um comando para a gente poder fazer a instalação, que é npm ou install e o nome do pacote. Vou copiar ele aqui. Eu vou lá na nossa pasta hello, abrir o terminal aqui, e aqui dentro do comando que a gente pegou lá, aperto o Enter, ele vai fazer a instalação. Terminada a instalação, ele, além de fazer a instalação, roda a primeira vez e cria um arquivo .lock, que é para travar meio que a versão ali. Mas esse arquivo não precisa se preocupar com ele agora. Então vamos ver como é que ficou o nosso package.json. Eu subi o type module para cá, vai ficar mais agitado. E aqui, em dependências, ele vem o nome do pacote que instalamos e a versão dele. A gente pode, na hora de instalar, colocar o número da versão. Aqui ele já puxou a última e a gente já pode sair usando ele. Quando a gente baixa, ele vem para essa pasta chamada Node Modules. Aí nela ele faz a instalação do pacote que... Ele baixa para essa pasta, né? O pacote que a gente fez a instalação. Para fazer o import dele para o nosso projeto, eu vou abrir aqui o nosso arquivo. Vou adicionar o comando import camel case from, e aqui eu vou colocar o nome do pacote. Quando a gente não utiliza ponto barra no import, ele vai sempre procurar naquela pastinha Node Modules. Aqui eu vou colocar camel case. Aqui na documentação ele vem escrito como que a gente faz o uso. Import camel case from camel case. Eu até coloquei ele errado. Aqui, camel case. E aqui a gente já pode sair fazendo uso. Eu vou usar ele em um outro console log, fazer até mesmo um igual, para a gente ver a diferença quando rodar um comando. Aqui. Camel case aqui dentro. Camel case. Aí ele vem em formatinho de função, né? Esse daqui, nesse caso, esse pacote vem em formato de função. Que a gente roda para testar. Vamos ver se ficou bom. Vou abrir de novo a pastinha, o terminal. E aqui eu dou aquele mesmo comando. Node, o ponto barra e o hello.js. Ok. Aqui ele funcionou certinho. Aquele primeiro console log. Deixa eu colocar aqui. O primeiro console log, né? Que a gente adicionou. E o segundo no formato do camel case que colocou. E veio importado do pacote. O que é muito comum é a gente baixar um projeto do GitHub ou baixar um framework novo e ele não vir com essa pastinha Node Modules. Eu vou excluir a minha para vocês verem. Ele vai vir assim apenas com um package.json. E a gente só basta rodar um terminal aqui e adicionar o comando npm install. npm install. E aí ele vai fazer uma leitura do arquivo package.json e vai instalar todos os pacotes que estão definidos dentro dele com essas versões. Facilita muito. Ele rodou, já instalou e gerou uma nova. Ele já vai funcionar normalmente. Bom, recomendo agora darem uma busca no NPM. O NPM ele vai ter bastante coisa. Ele tem, vamos dizer, ele tem Bootstrap, ele tem Tailwind, o Iconify, o Font Awesome, React, viu? Então tudo a gente consegue encontrar aqui dentro dele. Então é bem legal. Assim, se você já trabalha e tem alguns pacotes que usa e faz essa coisa manual, é uma boa você experimentar e fazer a troca. Bom, por enquanto é isso e até uma próxima.